sem noção, indecentes, ridículas, católicas de IBGE, habitantes de Sodoma e Gomorra. A santidade, a paz de Cristo no seu coração, sabe de que são esses adjetivos? Sobre mulheres que vão vestidas de forma desrespeitosa na casa de Deus. Gente, olha só, é daqui para baixo. Esse aqui foi um levinho que eu separei, viu? Brincadeiras à parte, esse tipo de postura na internet tem crescido cada vez mais. E de verdade, aqui no meu coração, eu tenho ficado cada vez mais preocupada com a falta de acolhimento dos católicos. E eu não estou falando daquelas que acabaram de chegar, ou que chegaram desavisadas, ou por algum motivo caíram de paraquedas na missa, no batizado, na primeira comunhão, na crisma, enfim, não estou falando dessas mulheres, não. Estou falando daquelas que já estão na caminhada, estou falando de mim. Aquelas que já estão na caminhada no dia a dia, na paróquia há tantos anos, mas que ainda não aprenderam a acolher, a acolhida. Esse final de semana eu estava de folga e nós paramos aqui em casa para assistir um filme. É um filme protestante e ele falava de algo que nós realmente precisamos aprender com esses irmãos, a acolhida. Dizia de homens que já vivem a fé e que fizeram um clube, digamos assim, né, para de 15 em 15 dias se reunirem para estudar a palavra de Deus e partilhar sobre a vivência da fé com rapazes totalmente fora da fé, que estão chegando agora, que não tem noção, gente sem noção, assim, ó, sem noção, indecente, habitante de Sodoma e Gomorra. Eles pegam exatamente esses rapazes e levam, são homens de família, empresários, enfim, mas além de tudo, homens que já vivem a sua fé e que levam esses rapazes para grupos de oração, para que ali se partilhe uma vivência da fé. Muitos deles chegam lá de forma irresponsável, rapazes malandros mesmo, adolescentes, né, garotos mais jovens e que ainda não têm muita noção do que é ser uma pessoa de vivência de fé. E ali eles vão partilhando a vida, as dificuldades da vida, a palavra de Deus, e isso aos poucos vai mudando a vida deles. Esse filme mostra a história de um rapaz que estava passando por uma situação assim, que não queria saber de emprego, que vivia nas costas da mãe e que foi adotado por um desses senhores que levou ele para esse clube, e o quanto que essa vivência da fé ali foi mudando aos poucos a vida dele. Entende, gente, que é assim mesmo, aos poucos, mas nem sempre a gente tem paciência acolhida com aqueles que estão chegando agora. Ninguém chega pronto na casa de Deus. E por que eu trouxe esse tema aqui, que eu achei importante trazer esse tema aqui? Porque eu estou vendo nos comentários de vocês, não é de hoje. Porém, da semana passada para cá, eu fui printando esse tipo de comentário, só esse tipo de comentário, para mostrar para vocês que está faltando misericórdia na acolhida dos católicos. Isso a gente precisa aprender com os irmãos protestantes. Dia de batismo. Tem aquelas sem noção, que usam certas roupas indecentes, se tornam ridículas, católicas de IBGE. Cristão de verdade não entra dentro da igreja usando certos trajes indecentes. Entende que uma pessoa que entrou ali não é cristão de verdade. Essa é a postura que a gente não pode exigir de uma pessoa que entrou lá de paraquedas. E ela ainda está falando de um dia de batismo. O que acontece no dia do batismo? A mãe vai lá e chama aquela colega, chama aquela que tem dinheiro, que vai poder financeiramente ajudar o filho depois, ou aquela que nem vive a fé católica, vai lá só no dia do Natal e da Páscoa para ser madrinha de batismo, ou para ser madrinha de crisma, né? Aí o que a mulher chegar? Tem que vir todo mundo de branco. Aí vem com aquele decotão lá no meio das costas, ou com uma roupa transparente. É isso que vocês vão trazendo aqui. E eu compreendo que é difícil para quem já está lá vivendo a fé se deparar com certos tipos de postura. Porém, ali é a casa de Deus. E mesmo eu, que fui criada dentro da fé católica, houveram momentos onde eu entrei de forma indecente na casa de Deus. Na época, haviam pessoas que me trataram com misericórdia, me chamaram no canto, uma delas foi minha mãe. Eu lembro que a minha mãe era ministra da Eucaristia, então lá de cima, né, já vê tudo. Minha mãe me viu entrando com um shortinho, não era um shortinho, gente, jeans assim, curtinho, não. Era um short assim, pelo meio da perna. E a minha mãe já me olhou de lá de trás e me chamou na sacristia, só com aquela olhada de mãe, né?
E lá fui eu pelo lado de fora da sacristia. Quando eu cheguei lá, minha mãe olhou e falou assim, isso era missa de domingo, viu? À noite eu já estava assim, tipo, na leitura. Vai em casa e troca esse short agora. E volta aqui que eu tô te esperando até o ofertório. Aí eu olhei pra ela assim, e nossa casa era longe, viu? Eu falei, meu Deus, dava assim uns 20 minutos a pé. Eu tive que ir voltar correndo, arrumei uma carona e troquei aquele short e voltei, porque até o ofertório eu tinha que estar de volta na missa. Na hora eu fiquei como, gente? Com raiva. Mas depois ela me chamou e me explicou, minha filha, não, esse tipo de short não é nem para você usar fora da igreja, muito menos dentro da igreja, a gente precisa ter respeito e tal, não sei o quê. O que aconteceu? Dali para frente nunca mais eu usei aquele tipo de short. Fiquei chateada com a minha mãe por um tempo? Fiquei, mas aquilo passou. Da mesma forma, a gente está falando de vestuário, eu estava aqui separando esses prints e me lembrei de uma vez que eu tinha um namoradinho na paróquia e eu estava assim, aquela paixonite aguda. Aí cheguei no grupo de oração, sentei, eles tinham acabado de comprar umas cadeiras daquelas de braço, sabe? De madeira. E novinha, eu sentei lá no grupo de oração, assim, só pensando no namorado, peguei alguma coisa assim e fui talhando na madeira Ana Lúcia e fulano. E aí ficou lá, né? Aí no outro dia, o coordenador do grupo, ele era coordenador de alguma coisa lá, ele me chamou, falou, preciso conversar com você, vem cá, olha isso aqui foi você que fez. Sabe quanto custou essa cadeira? Sabe quanto que demorou pra gente juntar dinheiro para conseguir comprar essa cadeira, para atender bem as pessoas? Sabe quanto tempo que você levou para detonar com a cadeira, para marcar a cadeira, só por diversão? E aí na hora eu fiquei, né, corada com aquilo, fiquei mal com aquilo, fiquei chateada com fulano um tempão, porém nunca mais eu depredei as coisas da igreja. Da mesma forma, estou trazendo um paralelo, para não dizer que a gente só fala sobre vestuário, mas a nossa postura também, quando a gente vê uma pessoa dentro da igreja que está fazendo algo que a gente não concorda, que está errado, a gente precisa acolher essa pessoa, chamar e conversar. É ruim, é ruim. Tem muita gente que fala que assim, eu não sei se vai ter entre os que eu separei, mas isso é algo que eu vejo muito recorrente. Quem tem que falar disso é o padre. Quem tem que falar disso é quem está preparando para o batizado. Só que também chega no canal padres, inclusive tem padres que me procuram, sabe? Santidade, olha, eu assisto lá para eu aprender como abordar as fiéis na minha paróquia, para ajudar. Aqui na Canção Nova, os padres fazem esse tipo de advertência durante as homilias. Quando você entra no santuário, tem uma placa explicativa, bem direitinho desenhado, né? Mas mesmo assim, lá vai gente mal vestida, que não está de acordo com a casa de Deus. Vou ficar com raiva dessa pessoa? Primeira postura, a gente precisa pensar o que foi que levou essa pessoa até ali. Porque essa pessoa pode estar passando por N situações. E se for uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, que está com uma depressão, e que acabou vestindo a primeira roupa que viu e decidiu ir à Santa Missa. E se foi uma pessoa que não tem um pingo de bom senso? Foi-se o tempo que as pessoas tinham bom senso. Às vezes a gente apela assim, porque se vai para uma repartição pública, não vai vestida desse jeito. Porém, hoje em dia tem, viu? Hoje em dia tem gente que acha que isso é normal. Tá normal, que tá tudo normal. E precisa de alguém que acolha e que ame. Nós precisamos atualizar a nossa postura de misericórdia, de acolhimento e de ensinar. É chato, porque tu fica com um carão, né? Eu vejo os padres aqui no santuário que fala e fala mesmo, ficam com o carão, né? As jovens, então, ficam com a raiva do padre. Porém, a gente também precisa assumir a nossa parte. Vai ficar de braço cruzado, só colocando a culpa nos outros? Quando é que você vai falar? Vamos para o próximo para continuar o papo aqui. Para fazer batizado ou para casamento, precisa fazer o preparatório, ou seja, o curso. E se as mães, madrinhas e as noivas vão para a igreja vestida de forma inadequada, com as costas e seios à mostra, é porque quem dá o curso não fala como é a forma de se vestir para receber os sacramentos. Agora vamos trazer a mensagem de quem dá o curso. Infelizmente, aqui na minha paróquia, depois de tanto tempo ministrando o curso preparatório para os sacramentos, a gente ainda se depara com esse tipo de situação. Mulheres madrinhas que vão vestidas de forma indecorosa na hora, achando que estão fazendo escondidas de quem ministrou o curso. Porém, elas estão se enganando a Deus.
Tá vendo? A pessoa foi orientada, a pessoa foi instruída. Aqui no santuário a gente vê a instrução está na placa, lá na entrada. Porém, isso continua acontecendo. Aí você vai ficar com o quê? Com raiva do padre, com raiva do ministro da Eucaristia, com raiva de fulano. Não. Abraça essa pessoa. Bom dia, boa tarde, a paz de Cristo. Por que você veio aqui na igreja? Eu vim para ser madrinha de crisma, de não sei quem, vim para ser madrinha de batismo. Então, ajuda a gente a te ajudar. Aqui na igreja não é bom você vir com esse tipo de roupa. Explica para a pessoa. É chato, né, gente? Olha, eu acho chato até eu ficar aqui trazendo isso como exemplo para vocês. Mas isso é uma postura de misericórdia. A gente precisa acolher essa pessoa, abraçar, amar, mas também dizer a verdade. Não é coerente a forma com que você está se vestindo. Quer ver uma coisa que acontece? Essa semana aconteceu aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e eu precisei mudar de lugar. A pessoa chega aqui falando alto, um falando com o outro, cochichando, falando com o outro, não sei o quê. Já estava no meio da missa, as duas chegaram, sentaram bem atrás de mim e começaram a conversar alto e não parava de conversar. Quando eu achava que elas já iam parar, porque às vezes a pessoa chega agitada, né, senta, fala alguma coisa e para, né? Aí elas continuavam de novo. Aí eu dei uma olhada para ver se tocavam, mas continuou do mesmo jeito, nem... O que eu fiz? Eu levantei e saí do lugar. Eu precisava participar bem da Santa Missa. E às vezes você vai precisar realmente mudar de lugar para poder participar bem da Santa Missa por causa da roupa de quem está do seu lado. Mas se você tiver oportunidade, chama a pessoa depois, conversa. Amada, esse tipo de roupa na igreja não é legal. Outra postura, eu estou trazendo vários tipos de postura na casa de Deus, não só sobre o vestuário, eu já falei sobre conversa, né? Sobre depredar a casa de Deus. Esses dias eu estava aqui na Canção Nova, não propriamente dentro do santuário, eu estava ali no centro de evangelização da Canção Nova, correndo, no final da tarde, fazendo a minha corrida. E aí eu vi lá um sol, tava um sol, um calorzão, eu vi lá no fundo do centro de evangelização um casal se amassando, lá no fundo do centro de evangelização. E eu vi os seguranças passando, eu pensei, um segurança vai chamar, né? Porque tava num ponto indecente. Entende que não é um beijinho, um abraço, não. O negócio tava indecente mesmo, ela já tava no colo dele ali e tal. E tava um solzão em cima dos dois, aquele calorzão e tal. Os seguranças passaram e não falaram nada. Eu tive que parar e conversar. Ei, vem cá. Bem-vindos à Canção Nova. Que bom que vocês vieram até aqui. É muito bom quando vocês vêm. Vieram de onde? Eles falaram a cidade de onde eles vieram. Tudo isso ela sentada de frente no colo dele, viu? Olhando para mim, os dois. E não era adolescente, não. Eu já era idoso. E aí eu falei assim, muito bom que vocês estão aqui. Porém, isso não é uma postura para ficar num lugar desse. Porque tem pessoas que vêm aqui para rezar. Inclusive, eu estava correndo, mas com roupa decente, com uma blusa compridinha, e estava com meu terço na mão, rezando meu rosário. Eu disse, as pessoas vêm aqui para rezar, para fazer uma visitação, mas também para rezar. Então não tem como você continuar sentada da forma que você está. Aí ela olhou assim, deu uma afastadinha, porém, gente, continuou sentada de frente. Assim, na casa de Deus. Eu falei, por favor, tô te pedindo, por favor, sai do meio das pernas dele, senta aqui do lado, porque não tem como você continuar aqui assim, não. Não é uma postura respeitosa com quem está chegando. Eu fico ali no centro de evangelização, às vezes, correndo uma hora e meia, e eu vejo as pessoas entrando o tempo inteiro, tirando foto, conhecendo. As pessoas que vão ali, sentam nas arquibancadas, mesmo sem ninguém que está ali rezando o seu texto, seu rosário. A comunidade, os padres, tem muito padre que nessa hora também corre, eu vejo. Solteiros também, seminaristas, tem muita gente da comunidade ali correndo. Nesse dia, ainda só tinha eu, né? Então eu precisei fazer as vezes da casa. Talvez você precise fazer as vezes da casa aí na sua paróquia também. É chato? É. A mulher ficou olhando para minha cara, sentou do lado, eu continuei correndo e aí eles continuaram ali pensando, ela já vai embora, né? Eu não fui embora, aí eles levantaram e foram embora, foram se amassar em outro canto, né? A gente precisa criar vergonha na cara, é óleo de peroba. Talvez até chamar seu padre para conversar. Padre, eu estou notando esse tipo de situação, não estou satisfeita, mas eu também preciso que o senhor tome uma postura à frente da comunidade. Não é só ficar falando mal, sabe, gente? Porque a gente canta tanto aquela música, né? Essa igreja
Tu és igreja, somos igreja do Senhor. Me ajuda, meu irmão, me ajuda, minha irmã, a edificar a igreja do Senhor. Isso também é uma responsabilidade sua. Bora pro próximo comentário, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Eu sempre usei o que achava na frente. Saia, vestido, calça. Não uso blusa com alcinha e mini saia. As mulheres já tinham dado um passo em relação a isso. E aí vocês vêm falar disso de novo? Ela está comentando sobre um post da playlist aqui, Vestuário e Espiritualidade, como se não fosse mais necessário falar sobre isso. Eu respondi para ela, vai ficar pensando só em você até quando? Ah, porque eu tô indo, eu não uso blusa de alcinha, eu não uso mini saia, eu tô bem, para de falar sobre isso. Graças a Deus, esses são tempos em que Deus tem arrebanhado as pessoas, atraído os corações para a Igreja Católica. Que coisa linda, gente, milhares e milhares de pessoas. Mas não pense que as pessoas vão chegar aqui prontas. Não vão. As pessoas precisam de você. Primeiro, do seu testemunho, da forma como você vai à missa, como você se porta e como você vive. Não pensa que as pessoas não veem como você vive. As pessoas veem. Nossa, aquela menina que eu vi lá na igreja naquele dia, agora está aqui no supermercado. As pessoas observam, viu? O testemunho que você dá aí na sua comunidade pode arrastar muitas almas para Deus. E não pense que é só, eu tô lá, eu tô vivendo bem os sacramentos, eu me confesso, eu comungo, eu faço adoração santíssima e pronto. Que fé é essa que fica só em torno de você mesmo? A gente precisa ter sede das almas. Dai-me almas e ficai com o resto. Uma exortação, um acolhimento, um carinho, um abraço. Tira um pouco os olhos de como a pessoa está vestida. O que foi que te trouxe na casa de Deus hoje? Posso te ajudar de alguma forma? Isso pode mudar muito mais o coração e, por consequência, o vestuário. Pensa nisso. Cheguei agora da missa e estou chocada. Gente, todos esses comentários que eu estou trazendo é público, viu? É aqui do YouTube, é tudo público. Eu tô chocada, tinha batizado e o que tinha de mãe com decotão mostrando a cor da calcinha, as costas nuas, mas ainda bem que estavam todas de branco. Parece que o importante é a cor e não a modéstia. Acho que os padres deveriam falar mais a respeito desse assunto. O pior é essas sem noção. A gente não se fala assim de ninguém, sério mesmo. Elas estão certas? Não, estão erradas de entrar na casa de Deus vestidas assim. Mas você não está certo também de falar assim dos outros. Essas sem noção, precisa explicar como não se tocam, precisa mesmo o padre avisar. Gente, as pessoas não têm essa educação que você teve, que bom que você teve, mas as pessoas hoje não têm. E as pessoas acham que não estão fazendo nada demais, que está normal. Hoje mesmo eu respondi uma menina aqui, foi no YouTube. Ana, qual é o problema de eu usar um decote até o meio das minhas costas? Falei, minha filha, eu não uso. As pessoas não têm noção de que aquilo faz parte da sua intimidade e acham que pode mostrar para todo mundo. Mas se você parar um pouquinho para orientar, pode ser que ali caia um pingo de bom senso. Pode ser que não também, e a gente vai continuar acolhendo e amando essa pessoa para que de alguma forma o amor as constranja. Mas a gente precisa continuar. Falar mal das pessoas nas redes sociais, falar mal da ministra, do padre na rede social, da madrinha na rede social, enfim, não vai mudar situação nenhuma. Primeiro rezar por essas pessoas, porque a gente não sabe o que essas pessoas estão vivendo. E que bom que elas não estão em nenhum outro lugar. Elas decidiram estar na casa de Deus. Depois, se possível, porque eu sei que nem sempre é possível, mas se possível, acolhe essa pessoa. A nossa postura de acolhimento, de interesse sobre aquela alma, para resgatar aquela alma para Deus, muda o coração e, consequentemente, a forma de se vestir. A vizinha decidiu agora para botar o salto e desfilar aqui em cima, não tem jeito não. Gente, obrigado por estarem comigo até aqui. Tô vendo que esse vídeo ficou maior do que eu esperava, porém, precisava falar. Chegou a hora que a gente precisa falar, né? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença, o privilégio da sua presença. Não esquece de curtir esse vídeo, por favor, gente, curte esse vídeo, porque isso ajuda muito para que o nosso conteúdo vá ainda mais longe. Quero saber sobre você. E aí na sua paróquia? Como é que tem andado essa postura de acolhimento com aqueles que acabaram de chegar?
os sem noção, as decotadas, as sem modéstia. Como é que você anda acolhendo, como é que o seu pároco anda acolhendo os sem modéstia aí na sua paróquia? Obrigado, gente. Deus abençoe. Vou terminar deixando a playlist Vestuário e Espiritualidade para você aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.